Oi, gente, estamos aqui, começando o nosso Pod Contour, isso mesmo. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa história, a história da Contour Slim. Ela foi tão sonhada, tão planejada, e eu não poderia deixar de chamar a nossa primeira cliente, a doutora mais linda do Rio de Janeiro. Meu Deus! E que está aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora Gente, Fabiana Valera. É um prazer estar aqui. Imagina, Jéssica, eu que me sinto muito honrada em estar aqui, né, no lançamento desse podcast, que vai ser um sucesso, tenho certeza, como tudo que vocês fazem. Amém, viu? amém. É um prazer recebê-la aqui. Eu sei que seu tempo é super corrido, mas ter você conosco é assim, é sem palavras. Eu que sem agradeço. Palavras. E vamos falar da história dessa empresa maravilhosa que você criou com seu marido. Exatamente. Contar um pouquinho aí da Contour Slim, que é um sucesso, né? E que a gente, como cirurgião plástico, eu que agradeço a existência da Contour Slim na nossa vida, porque veio para nos ajudar, né? Você viu que a gente precisava, né? Jéssica, socorro! E é isso, conta um pouquinho, vamos lá. A Contour Slim, assim, gente, eu sempre falo, ela nasceu realmente, doutora, com um propósito, né? Então, um propósito de acompanhar a mulher em todas as fases. E eu sempre falo, a Contour Slim, ela é a extensão do seu consultório. Então, eu sei que você hoje dá o seu melhor para o seu paciente. Sim. Então, a Contour Slim não poderia ser e fazer diferente. Então, nós pensamos em detalhes para atender o seu paciente, né? Começamos pelo nosso tecido, que é um tecido totalmente diferenciado no mercado. É um tecido que ele está vindo agora com uma novidade, que daqui a pouquinho gente, eles estão sempre com novidades, sempre trazendo novidades, sempre para trazer o melhor, nos ajudar, né? Dentro do que tem de melhor. E não ficar naquela coisa assim, vamos fazer o mesmo, né, Jéssica? Porque às vezes, doutora, não acompanha, né? As marcas não acompanham o processo. A cirurgia plástica, ela vem evoluindo muito. Você vê que, assim, as coisas dos enxertos de gordura, tudo muda o tempo todo, né? Exato. E a gente precisa se adaptar, e vocês precisam adaptar também, correndo a tudo que a gente vai lançando, né? E por isso, eu e meu esposo, que é meu sócio, né? Sem ele, um beijo, amor. Te amo. Sem ele, isso nada poderia ter acontecido, mas nós fomos para os Estados Unidos e fizemos uma pesquisa de mercado para entender, né? Então, a gente visitou alguns cirurgiões plásticos, falamos com algumas pessoas, com alguns médicos, e aí a gente foi desenvolvendo produtos diferenciados no mercado. E, obviamente, pegando todas as expertises dos nossos médicos no Brasil, porque hoje o Brasil é o número 1 em cirurgia plástica, né? Você não precisa ir para os Estados Unidos. Você pode tem ficar por aqui, que tem tudo aqui. E, doutora, nós criamos uma cinta justamente para enxerto de gordura. Por quê? Hoje, tem muitos assuntos para a gente falar aqui, né? Mas falando agora um pouquinho sobre o enxerto de gordura, nós criamos uma cinta que ela chama-se Back Shape. O que acontece? Naquela região das costas, ela tem um triângulo para apertar ali bem... Apertar não, tem uma compressão exata que a gente chama de 15 a 23 milímetros de mercúrio naquela região. Vocês sabiam Diamond, que pode medir a compressão da cinta, do sutiã? Gente, isso é incrível, Jéssica. Exatamente. Qual que é o nome? Nós temos um aparelho chamado PicoPress. E esse aparelho, ele afere exatamente a medida, a compressão da cinta. Incrível. E esse atendimento personalizado da Contour Slim é que é o mais interessante de tudo, né? Sim, tem que ter, doutora. Tem que ter. Então, a gente faz tudo personalizado. Fizemos a cinta, criamos ela. Essa cinta, por exemplo, ela acopla a região glútea sem apertar. Por quê? Usamos o PicoPress e entendemos que ela precisava ter uma compressão tríplice, por exemplo. Uma compressão na região do abdômen, uma compressão na região das costas e outra na região do glúteo. Gente, olha, só vou dizer uma coisa. Gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um estudo em andamento que vai revolucionar pra gente o mercado das cintas.
Exatamente. Que é um estudo que está sendo feito já na USP, é isso? Na Unifesp. Exato. Então, é um estudo que ele vai aferir essas compressões, né? Com enxerto de gordura. Já está em andamento, gente. Daqui a pouco vocês vão saber tudo sobre esse estudo. Exatamente. Então, nós temos esse estudo. Ele está em andamento com profissionais incríveis, né, doutora? Junto à cirurgia plástica, que vai fazer toda a diferença. E voltando a falar um pouquinho desse atendimento personalizado, nós da Contour, a gente cuida em detalhes do nosso cliente, né? Nós tínhamos um ateliê que fica aqui no Recreio dos Bandeirantes, a nossa fábrica fica no Rio de Janeiro, gente. Então, e a gente se viu já pequeno. Então, agora a gente está indo para uma loja maior ali no Barra Life, para quem conhece, sabe. Então, a gente está fazendo uma loja conceito, doutora, para que a nossa empresa possa realmente virar franquias. E para você que quer ter uma loja da Contour Slim e ter esse atendimento e viver isso que a gente está vivendo aqui, vai ser fácil, né, doutora? Ô, Jéssica, vamos contar um pouquinho para elas de como surgiu. Eu lembro... Há quantos anos atrás foi nossa primeira... Conversa? Nossa primeira conversa. 5 anos atrás. 5 anos atrás. 5 anos atrás, logo quando eu cheguei no Rio. Então, eu lembro de você estar indo, né, na minha clínica, me mostrar, você era representante de cintas. Isso. E aí, eu te coloquei a bola no pé. Exato. Falando assim, Jéssica, o meu sonho é ter uma clínica... uma fábrica de cintas. Que possa fazer a cinta do jeito que a gente precisa. Porque eu vejo as cintas não encaixam, a coisa não encaixa, né? E aí eu coloquei isso para você, e daí... dessa necessidade do mercado, né, na época. E eu saí do seu consultório com a minha cabeça fervendo. Meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí a gente entendeu que pra gente atender da maneira que vocês mereciam e personalizado, a gente tinha que botar a mão na massa e fazer, né? Então, a Contour Slim, ela nasceu, gente, de uma necessidade médica. Então, ela nasceu de uma necessidade do mercado mesmo. Então, quem criou os nossos produtos foram vocês, cirurgiões plásticos, né? Então, quando você especificamente me falou, Jéssica, eu preciso que a cinta seja com abertura assim, desse jeito, sem colchete, porque eu acredito nessa técnica, imediatamente a gente foi desenvolver para te entregar o melhor produto e um produto com altíssima qualidade. Mas, nós fizemos até aqui no Instagram uma caixinha de perguntas. Uau! E temos muitas perguntas para você. E eu preciso te aproveitar para dar essa resposta. Estou aqui para isso. Para as nossas clientes, né? Referente, doutora, a mamoplastia. É um assunto que abrange muitas técnicas, né? Muitas. Mas para quem é indicado a mamoplastia, quais os tipos que a gente sabe que tem de aumento, que tem outros tipos? Como que funciona isso? Aquela paciente nova que fala, eu quero silicone. Como funciona? Uau, Jéssica, essa é uma pergunta que merece um podcast inteiro. Porque a cirurgia mais realizada, né, no Brasil é a cirurgia de mama, é a inclusão de implante, ainda por mais que venha essa onda dos explantes. E a gente falando em mamoplastia redutora especificamente, ela está indicada para o paciente que tem um volume mamário muito grande, tem, né, grande volume mamário, com flacidez, né, que tenha já uma queda do complexo areolo papilar, que é da areola, do mamilo, ele já está mais embaixo. Eu recebo... Não é idade, gente. Eu recebo pacientes novinhas que têm complexos por conta das mamas gigantes, né? Então, especificamente na mamoplastia redutora, é uma cirurgia que traz vida. Que renova. Eu até coloquei ontem no meus stories o sonho do biquíni cortininha. Porque, gente, vocês não têm ideia do quanto é sofrido para paciente que precisa fazer mamoplastia redutora, que tem aquela mama enorme, comprar um biquíni. E o quanto elas sonham em colocar um biquíni cortininha. E elas se escondem por detrás de um sutiã, por detrás de uma blusa. Mas muito, Jéssica. Se escondem a ponto de não socializar. Olha.
de não ir à praia, de não ir à academia, para namorar, não tira sutiã, né? Sim. Isso é muito mais comum do que você imagina. Sim. E aí teve uma paciente que me mandou a foto dela de biquíni cortininha. Ai, e aí eu falei, vou aproveitar e vou mandar como incentivo. É possível. Sim, é possível. E sabe, doutora, nós, pensando nisso, desenvolvemos uma peça totalmente diferenciada. Por quê? A gente entende que quando a paciente tá com muita mama, ela acaba sentindo até dor nas costas também. Muita dor. Porque ela existe aquele fundo, né? Exatamente, do sutiã. aquele fundo. E aí nós pensamos, bom, se ela está com esse fundo e vai colocar um sutiã normal, não é isso que a Contour Slim preza. Então, nós criamos um sutiã que ele é mais larguinho em cima. Ele é como uma camisetinha atrás. Então, por mais que ela vai retirar essa mama, quando ela faz o procedimento, ela coloca o sutiã, ela se sente totalmente livre e segura. Jéssica, elas ficam viciadas no sutiã, meu amor. Você não tá entendendo. E tem pacientes que mesmo depois de meses Fico não segura, tiram, né? se sente segura. Não, doutora, eu não quero tirar o sutiã porque eu me sinto segura com o sutiã. Que legal. Por quê? Porque dá conforto. Dá conforto. E é isso que a gente buscava. Uma peça que desse conforto no pós-operatório. Exatamente. E o mais legal, doutora, é que o que a gente faz? Um mínimo de costura possível. Nossa, incrível. Então, por exemplo, antes nós trabalhávamos com uma costurinha embaixo do sutiã. Então, às vezes, a paciente fazia uma mastopexia com T, né? E aquela costurinha ficava em cima. Eu falava, isso não tá bom, vamos tirar. E a gente tirou Jéssica, essa costurinha justamente para acoplar a mama. E o que a gente faz? Vamos falar um pouquinho de tamanhos. Você tem a peça aí de mama. Pra gente mostrar? Tenho. Pedro, dá a peça aqui para mim, por gentileza. Esse aqui é para uma mamoplastia de aumento, né? Mas nós temos também esse que eu falei, que é da alcinha mais larguinha. Mas olha só. Gente, a minha equipe, ela maravilhosa, essa equipe. Sensacional. Mas, ó, esse aqui é o da alcinha mais larguinha, tá vendo? Então, se você fez uma cirurgia como essa, olha você aqui, não tem que usar alça fina. Ó, tem o ajustezinho 3 aqui. ajustes. Vamos colocar aqui para elas verem. Olha só. Doutora Jéssica, o que é isso aqui na mama? Gente, a gente leva essa peça para uma máquina onde a gente pré-molda essa peça. Então, aqui vai uma máquina que ela chega a 300 graus Celsius, ou seja, ela abre a trama do tecido para que a mama realmente seja bem acoplada sem amassar. Aí elas ficam confortáveis no pós-operatório. Não fica aquela costura... Que antigamente tinha aqueles sutiãs que tinha uma costura aqui embaixo. Exatamente. E que aí pegava em cima da cicatriz. Pelo amor de Deus, será que ninguém pensa nisso? Pronto, pensou. E ó, gente, sem costura nenhuma. E isso é a peça ideal, né? Essa é a peça ideal. E doutora, falamos um pouquinho da redutora. E de aumento? Hoje em dia, nós sabemos que existe, obviamente, né, um implante de silicone, mas também tem se feito muito com a gordura, com a própria gordura da paciente. Então, assim, a minha pergunta para você que está aqui, que as meninas mandaram é: você coloca um implante de silicone, você pode fazer o colo ali com a gordura, ou se pode colocar 100% gordura e não ter o implante? Então, existe todas essas técnicas. Uau! Só o implante, só a gordura e o implante com a gordura, que é a híbrida. Então, existe aquela paciente que tem o sonho de ter o colo marcado. Eu quero a minha prótese, eu quero a minha mama com aquele colo marcado. Gente, isso só prótese. Isso só prótese. Eu vivo falando para vocês, eu faço muita gordura hoje. Faço muita mamoplastia com gordura. Faço muito explante, né? Então tem algumas perguntas aqui também do A gente teve que dar um jeito de reconstruir essas mamas. Sim. E aí estudos foram feitos na enxertia de gordura para reconstrução das mamas. E aí a gente usa... Mas tem paciente que não entende que a gordura, ela não dá o resultado do implante. Sim. Implante é o implante. É uma bola. Sim. Não tem nada que dê o formato de uma prótese, né? Que não seja prótese. Sim. Exato. Só a prótese dá. Sim. E aí a gente vem nas técnicas, muitas técnicas de implante
né, de estabilização dos implantes, porque hoje a gente usa muito implante microtexturizado e liso, nanotextura. Então, a gente precisa do músculo para segurar esse implante. Porque tem algumas técnicas, né? A submuscular, a subglandular, dual plane. E aí, você escolhe essa técnica de conforme acordo com o biotipo do paciente. De acordo com o paciente, o que ele me traz. Porque... por exemplo, tem mamas que já foram operadas 4, 5 vezes. Sim. Então, o que a gente vai fazer agora? Sim. Na 5ª cirurgia? Sim. E aí entra também o pós-operatório, que é super importante, né? nessa jornada. Sim. Né? Essa jornada... Não, é 5ª cirurgia, reconstruí a mama, recoloquei uma prótese em dual plane, ou fiz uma alça de sustentação lateral, sutiã interno. Então, vamos lá, qual é a peça que a gente usa, né? Sim. Qual é a peça que a gente precisa? Além disso, a gente tem as faixas, né? Sim, exato. As faixas para estabilizar a mama, de estabilização, né? para o músculo peitoral, para dar aquela baixada no implante, no pós-operatório. Então, isso tudo, a gente vai... Esse atendimento personalizado, isso é muito interessante, porque eu vou falando, ó... Jéssica, essa precisa da faixa. Exato. Essa precisa do sutiã tal. Exato. Então, para cada situação, a gente vai abrindo mão de um pós-operatório diferente, de uma cinta sutiã diferente, Exato. Né? E uma outra pergunta. Então, vamos lá. Então, falamos um pouquinho da redutora, de aumento. Em que momento que se faz o sutiã interno? Em qualquer cirurgia? Qualquer cirurgia a gente pode fazer o sutiã interno. O sutiã interno... E o que é o sutiã interno? O sutiã interno, ele é feito... o sutiã interno, gente, é a estabilização do sulco submamário. Sabe aquela voltinha da mama? O sutiã interno nada mais é do que a estabilização desse sulco, o reposicionamento. Porque, por exemplo, em mamoplastias quaternárias, terciárias, mamas que já foram muito, né, mexidas, às vezes você perde o sulco. Porque a prótese, ela desce, né? Entendi. Ou ela lateraliza. A gente tem uma mama que tem aquele sulco já mais apagado. Eu preciso do sutiã interno para estabilizar o sulco. Entendi. Para reposicionar, para refazer o sulco. Entendi. E muitas vezes no implante primário, a gente usa paciente muito magrinho. Sim. A gente está colocando o implante. A gente usa o sutiã interno para sustentar. Sustentar a mama. Por quê? Porque aí é mais um ponto de sustentação. Entendi. Para que esse sulco, ele não apague, que essa prótese não saia do lugar e escorregue pelo sulco mamário, que é o bottom out. Sim. Que a gente tem aquela prótese que escorrega. Sim. Não sei se eles vão colocar alguma foto aqui. Sim. Mas pode colocar até uma foto, uma ilustração de uma mama que tem perda desse sulco. Depois, se você quiser, até te mando, que perde aquele sulco mamário. Sim. Então, a gente precisa para estabilizar. Para estabilizar. Então, Entendi. é um fio farpado, ele tem, a cada centímetro dele, ele é como se a gente estivesse dando 30 pontos. Uau! Então, é muito, é como se você desse em 1 centímetro, é uma 30 real pontos. Estabilização ali, Você né? imagina que é um fio forte. Sim, entendi. Ele tem várias travezinhas, sim, né? Que aí você passa o ponto, ele fixa. Passa e fixa. Entendi. Então, é como se você tivesse dado muitos pontos para a fixação desse sulco. E qual é a diferença da recovery? Aquela que também é uma recuperação mais rápida, né, Sim. doutora? Como funciona essa cirurgia? Fast track, que é a fast track. Que é a recuperação rápida. A gente tem, para implante, né? É para inclusão primária. É para inclusão primária. Ótimo. Mas a gente também tem feito em mastopexias. Mastopexia. Em mastopexias, porque a gente tem feito cicatrizes cada vez menores. Então... na mastopexia, a tradicional era um Tzinho, né? Era o T. Agora a gente tem feito short scar, que é aquela cicatriz menorzinha embaixo. E o L. Então, a gente consegue pedir para o paciente... O que é o fast track? Fast track é um implante submuscular que a gente estabiliza, faz toda a mama estruturada e a gente pode colocar o paciente em 24 horas para estar voltando a dirigir, a pegar peso até 15 quilos, a pegar filho pequeno no colo, por exemplo, né? Então, a gente tem essa possibilidade
para o paciente de estar mobilizando o braço. Inclusive, é necessário a mobilização dos braços, porque você, quando mexe o braço, você relaxa a musculatura peitoral. Então, existem alguns movimentos específicos que a fisioterapeuta, ela ensina o paciente a gente fazer. Sempre vê, né, meninas, nos stories dos médicos, a fisioterapeuta indo no dia posterior. Isso, ela às vezes vai lá no centro cirúrgico. Uau, no centro cirúrgico? Eu tenho pacientes que a fisioterapeuta vai no centro cirúrgico, a gente estabiliza com taping. E aí ela já vai no centro cirúrgico, a pacientezinha já mexe o bracinho ali no centro cirúrgico mesmo. Que legal, doutora. É uma evolução, né? E o Mommy Makeover? Como funciona? Na verdade, o Mommy Makeover é um compilado de cirurgias para o paciente que teve filho. Mas o paciente que teve filho pode fazer a FAST? Pode. Se for indicação. Se ela, por exemplo, foi uma mama que não cresceu muito, né? Amamentou, mas ficou aquela mama pequena ainda. A gente vai colocar só o implante. Não tem nenhum problema. Se a cicatriz for pequena, também dá para fazer fast track. Entendi. Dá para fazer o submuscular e liberar lá em 24 horas para estar dirigindo e fazendo as suas atividades. A mamãe teve o neném. Depois de quanto tempo ela pode fazer a cirurgia plástica? Jéssica, o ideal são 6 meses. Entendi. Às vezes eu recebo pergunta lá no meu Instagram, mas a atriz fulana de tal disse que fez, nasceu o bebê, já entrou para operar a plástica. Gente, isso não existe. Isso não existe no mundo real. No nosso mundo real, isso não existe. Tem o ideal e o real, né? Olha só. A mãe, quando a gente engravida, a gente passa por um turbilhão de alterações hormonais. Inclusive, a gente fica muito anêmica. A gente fica hemodiluída. A gente está dividindo o que é nosso com o nosso bebê. Então, e para ter uma gestação, ir a termo até o final, a gente precisa de muito hormônio. Nosso organismo, ele cria uma quantidade enorme de hormônios. E a mulher... tudo fica diferente. E eu acho também, doutora, pro meu lado, assim, pessoal, a mulher, ela precisa viver esse tempo. Precisa. Né? É um tempo muito importante na vida da mulher. E, às vezes, a mulher se sente culpada ou, de repente, passou por um processo de separação e ela quer resolver isso de uma forma rápida, mas o seu neném não tem culpa. Não. Então, eu acredito que você precisa ter esse tempo, viver esse curtir tempo esse momento, porque passa tão rápido. Eu tenho 2 bebês. E, assim... Eu lembro que o primeiro ano sempre é muito difícil, né? Com criança pequena, e empresa, e criança, e amamentação. E eu falava, meu Deus, mas eu falei assim... Eu preciso entender que esse tempo é precioso, tanto para mim, tanto para eles. E quando a gente entende respeitar o tempo, nossa, a sua cabeça se transforma. E no dado momento certo, você vai fazer a sua cirurgia plástica. Olha, eu tenho muitas mulheres que me procuram. Eu super entendo e abraço e trago para o meu colo. Teve bebê e não se reconhece. Ai, olha no espelho, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não me reconheço. É uma tristeza para as mulheres isso, né? Mas a alegria da maternidade supera. É isso. Né? É isso. A alegria, a dádiva da maternidade supera. Isso. E aí a gente tenta trazer calma. Vamos viver. Tudo no seu tempo. Vamos viver aqui este momento, que é um momento ímpar da sua vida. E depois eu tô aqui. Eu não vou sair daqui. Exato. A gente vai resolver. A gente vai te trazer de volta o corpo que você quer. Organizar os pensamentos, em uma outra fase. Em uma outra fase. Exato. Né? Porque a gente também tem as alterações hormonais, levam o nosso corpo a mudar completamente. Aí depois você passa por essa fase e você fala, meu Deus, o que aconteceu nesse tempo? Porque realmente os hormônios mexem muito com tudo, né? Nosso. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, né? E respeitar o processo. Eu acho que isso é o mais importante. O processo. Olha o processo. O processo é incrível, né? É incrível. O processo de tudo é incrível, né? A gente amadurecer no processo, a gente entender que o processo é necessário. É necessário. Nos traz exatamente isso, maturidade.
Porque às vezes você quer viver tudo ao mesmo tempo, mas não entende que aquela fase, ela é importante pra sua vida e você precisa passar por ela. Exatamente. Vai passar e vai dar certo. E assim, não tem como. Você vai sair dessa e quando você sair, você vai falar assim, meu Deus, deu tudo certo. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Por isso, Jéssica, hoje, quando me procura paciente muito novinha para operar, eu tenho uma quantidade enorme de pacientes já operadas, né? Que já são mães de adolescentes. Eu não sou velha não, gente, mas eu já tenho... Imagina, gente, ela sou experiente. 20 anos na cirurgia plástica, menina, vocês acreditam? 20 anos. Eu terminei linda, plástica, maravilhosa. passei na prova de especialista em 2004. Sempre quis ser plástica, doutora? Cirurgiã plástica? Não. É mesmo? Não. Eu na faculdade, eu queria fazer pediatria. Uau! Sempre fui apaixonado por criança. E desde que eu entrei na faculdade, dizia que ia fazer pediatria. E aí, quando estava no último ano da faculdade, me apaixonei por cirurgia. Eu passei pela cadeira de cirurgia e aí me apaixonei pelos procedimentos cirúrgicos. E aí falei, então vou fazer cirurgia pediátrica. Comecei a acompanhar um cirurgião pediátrico, operei muitas crianças, mas era muito triste. Sim. Tinha coisas que eu não ia conseguir lidar assim. Sim. Eu não conseguia ficar bem, Sim. sabe? E aí eu falei, não, então vamos mudar um pouco. E todo mundo falava sempre assim, você tem cara de dermatologista. Ah, vai fazer dermatologia, que você tem cara de dermatologista. Eu falei assim, então vamos agregar cirurgia à estética. Vou fazer cirurgia plástica. Uau! E aí foi incrível, porque a partir do momento que eu comecei a assistir as cirurgias de plástica e ver... Se apaixonou? Me apaixonei. Me apaixonei e tô hoje... E eu só atendo mulher, né? Sim. Gente, esse é um diferencial enorme. A doutora só atende mulher. Então, Nada contra os homens, Sim. gente. Nada contra. Mas o meu propósito de vida, na verdade, já foi me revelado. E é cuidar de mulheres. Então, eu só atendo mulheres. Isso é incrível, né? É bem incrível, porque... A mulher, nessa fase, nada como uma mulher para entender outra mulher. Então, quando você chega na clínica da doutora, você se sente, assim, uma princesa. Porque você é cuidada do início ao fim, em todos os detalhes possíveis e inimagináveis. Nós vamos deixar aqui também, depois, o Instagram da doutora. Então, vai lá, segue a página dela, acompanha ela. Porque ela tem, assim, muitos e muitos assuntos para vocês. Tem muito conteúdo aqui também no YouTube do Pod Fabi. Tu pode ir lá também, tem muito conteúdo. Que foi a nossa inspiração, né, gente? Tem muito conteúdo lá para cirurgia plástica. Se você tiver dúvida sobre abdominoplastia, mamoplastia, o que você tiver dúvida tem lá de conteúdo para vocês. Sim. Doutora, voltando ao implante, quais são os cuidados que o paciente precisa ter após a cirurgia? Quais, assim, nós falamos aqui de algumas técnicas, mas quais são os cuidados que o paciente precisa ter após a cirurgia? Jéssica, a primeira coisa que eu falo pro paciente, higiene. Sim. Às vezes você fala assim, nossa, mas precisa falar isso? Gente, você está operada. Então, às vezes... Por medo, o paciente tem... posso tomar banho? Será que eu vou tomar banho? Será que eu vou lavar? Será que... É o primeiro cuidado. Não parece, mas é uma coisa que a gente precisa falar. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante desse tecido, que é antifúngico. Exato. Né? Na verdade, é o bactericida. Gente, olha só. Vamos lançar agora na Jornada Carioca. Minha amiga doutora Fabiana Valera, obviamente, já sabia. Mas estamos lançando o tecido hidro. Justamente por ser algo totalmente diferenciado no mercado. O tecido hidro você não vai encontrar em empresa nenhuma. Porque nós fizemos esse tecido pensando justamente... isso que a doutora está falando aqui. A higiene. Exatamente. Porque o que acontece? Eu achei fantástico o que você falou do fúngico, porque tem muita paciente que desenvolve cândida. Uau! Sabia? Com o uso do sutiã, tem muita candidíase. É mesmo? Tem candidíase. Por quê? Tem medo de ficar sem o sutiã, às vezes fica suadinha. Porque a gente mora num país muito quente. Sim.
E aí a lycra, com a pele suada, se você não tiver muito cuidado, ficar úmido, desenvolve fungo. Gente, olha só, esse tecido hidro, ele é pensado justamente... A gente nem combinou isso. Mas, o que acontece? Ele é hidrófilo também. Então, ele vai facilitar justamente para isso, para que a pele tenha essa respirabilidade junto com o tecido para não ter nenhum tipo de... Porque você entende, assim, lycra, pra gente num país tropical, tem que ter um cuidado enorme. Exatamente. Enorme. Porque faz mesmo. Porque se o tecido, ele não tem essa coisa do suor, né? Sim. Como chama que você falou? O hidrófilo. O hidrófilo. Fica ali úmido. Exato. E aí, umidade com uma lycra, com certeza, o que vai acontecer? Uau! Fungo. E como funciona o tratamento para isso? O tratamento é oral. A gente tem que fazer medicação oral mesmo. E tópica. E muda a textura da pele? Muda. Aí é um sofrimento. Porque é um sofrimento. Porque para tratar é ruim. Né? É muito ruim. O paciente geralmente que desenvolve é porque tem medo. E aí fica com sutiã muito tempo. Fica com medo de mexer. E aí tá ali e fica toda durinha, não quer mexer, e aí tá suando embaixo. E fica ali horas e horas e horas e horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não é porque tem o tecido com tudo isso que você não tem que tomar banho, tá? Você tem, a higiene é super importante, a doutora tá afirmando isso pra nós. Então, esse medo não pode impedir que o banho seja realizado, Por isso eu uso né? cola há mais de 10 anos. Eu uso cola, né, o prínio. E ela tem uma fita e a cola por cima, o paciente pode tomar banho. 12 horas depois pode estar embaixo do chuveiro. Não precisa fazer curativo nenhum. Eu falo para elas, banho e sutiã. Sim. Tomou banho, secou, coloca o sutiã, pronto. E outra coisa, gente, tem que ter 2 sutiãs. O pós-operatório não tem como. Não tem como ter doutora, um sutiã quando uma só. paciente chega pra você e fala, vou pegar o da amiga. Não, gente. Meu Deus, você pega uma calcinha emprestada da sua amiga pra usar no dia a dia, isso não existe. Imagina no pós-operatório. Meu Deus, é muito sério. Você tem uma cicatriz ali Sim. que pra contaminar, olha. Exato. A pele tem bactéria, gente. Exato. Tem que tomar muito Então, muito cuidado. importante ter 2 sutiãs. Por mais que o nosso tecido seja um tecido hidrófilo, um tecido que ele tem um conforto térmico, justamente por a gente morar em um país quente. Então, quando você tá... por exemplo, o Rio de Janeiro é muito quente. Então, o nosso sutiã, ele fica geladinho. Uau. No sul, que é mais frio, o nosso sutiã fica quentinho. Porque ele tem essa parte do conforto térmico da poliamida que a gente usa, né? Então, é algo realmente bem diferente. Mas isso não inibe de você ter 2 sutiãs. Você precisa ter 2 gente, o custo vale super. Nossa, exatamente. Não tem... o investimento, você não vai estragar a sua cirurgia, né? Que você sonhou, investiu na hora de comprar. E, doutora, seu sutiã. você acha que... um exemplo, né? Você hoje tem todo um padrão de atendimento, tem um padrão de indicar as nossas malhas. E se a paciente sai do seu consultório, eu vou comprar um sutiã na loja da esquina e vou usar. O que isso pode trazer de ruim para ela? Muita coisa. O quê? Primeiro, que é a estabilização, né? Quando a gente coloca um sutiã que comprime demais, é a coisa da pressão que a gente falou. Comprimiu demais, pode até mudar a posição da sua prótese. Uau! Pode causar necrose de pele, né? Pode... as infecções... ficar em cima do ponto, machucar o ponto. Se ele for muito curtinho, né? Dá um problema de deiscência de sutura. Porque se ficar aquela costura batendo ali no ponto. Sim. Então, comigo não tem opção. É isso aí. Comigo não tem opção. Eu já falo, olha, o pós-operatório... Porque eu faço preparo do paciente antes, então às vezes eu uso até cinta para preparar. Falo, o pré-operatório você pode até preparar com uma cinta qualquer. Mas Sim. o pós-operatório, específico. Não tem como. O pós-operatório, você precisa comprar o que eu vou te indicar. Sim. E a indicação é mediante todo um estudo, né, doutor? Isso é bem importante frisar.
E como a gente falou no início da nossa conversa, a Contour Slim, ela nasceu com a necessidade de atender detalhes, né? Porque fazer, todos fazem. Agora é fazer bem feito que é a questão. É isso aí. Então, nós nos preocupamos com muita qualidade. Você vai receber um produto com muita qualidade. Gente, ninguém sabe disso, mas até o nosso fio e a linha é a melhor. Eu poderia usar qualquer um. Fio e linha, não. É tudo de, assim, poliamida. É tudo com uma qualidade impecável, justamente para ter detalhes no sutiã. E o mais incrível, né? Agora a gente trabalha com algumas cores, doutora. Então, aqui a gente tá com uma sala na mesa. Mas esse é o nosso lançamento também, que é a cor que nos representa, né? Vocês estão vendo aqui no nosso estúdio. Então, é o que nos representa, que é o empoderamento feminino. O marsala, essa cor vinho, é o que traz o empoderamento feminino. Porque quem disse que você vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que ficar feia? Gente, de jeito nenhum. Só com aquele sutiã, né, da cor da pele. Só sutiã da cor da pele, aquela coisa esquisita. E elas reclamam, tá? Isso é coisa do passado. A Contour Slim é inovação. Então, nós temos esse aqui, que é o marsala, né? Que é justamente lindo. A nossa comunicação é essa. Nós temos também, doutora, um rendado, que por dentro ele é todo de tecido com hidra. Não sei se é a minha equipe... Olha só a minha equipe, gente, doutora. Essa equipe, olha... Olha esse sutiã. Que show. Esse sutiã. Olha, gente, que lindo. Exatamente. Isso dá pra usar até sem ser pós-operatório, né? Dá pra usar até sem pós-operatório. Por dentro, ele é o tecido hidro, né? Que é com toda essa tecnologia, que é o que vai ter contato com a pele mesmo. E por fora, ele é de renda. Lindo, então, esse amei. rendado é justamente... você fez uma mamoplastia, você fez uma cirurgia de mama, você não precisa ficar só no bege, só no chocolate, gente. Vamos inovar. A gente tem preto, tem o rendado, tem o marsala, são sutiãs específico, como a doutora Fabiana falou, específico para o seu pós-operatório, pensando em cada detalhe. Se você vai fazer uma mastopexia, se você vai ter se você vai fazer... Olha aqui, deixa eu mostrar aqui de pertinho. Se você vai fazer uma mastopexia, se você vai ter uma cicatriz em L ou uma cicatriz em T... Olha, né? como é importante, tá vendo? Aqui, ele é mais compridinho, ele é longuinho. Exatamente. Se a gente tem um sutiã muito curtinho, o que acontece? Ele vai pegar exatamente em cima da cicatriz. Exatamente. E isso estraga totalmente a minha cicatriz, pelo amor de Deus. Por isso que é super importante, gente. Olha, eu vou mostrar aqui de pezinho pra vocês. Então, ele é todo diferenciado. As costas também, tá vendo? Olha, ela é mais larguinha. Esse aqui é o que a gente também tinha falado, que ele é mais largo, tá vendo? Então, às vezes a paciente, doutora, a gente nem falou sobre isso, mas vai fazer uma cirurgia de mama e quer fazer uma lipinho nessa gordurinha aqui. É muito comum essa cirurgia? Isso aí, muito comum. Olha só, gente. Quem não se incomoda com aquela gordurinha aqui Todos, perto né? da axila? Todo mundo. Nossa, todo mundo. Então, esse aqui, ele é mais específico para isso também. E um outro assunto, doutora, é compressão, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto com você, em questão tanto dos sutiãs, tanto para lipo também. Hoje, às vezes a gente tem alguns impasses, porque o nosso tecido ele é um tecido um pouco mais, um baby soft, que a gente chama. E eu sempre falo que a compressão, ela não tá ligada ao tecido, ela tá ligada à modelagem. Então, o que importa para você ter uma compressão, até porque nossas peças são estudadas, independente do tecido que você tiver, você tem que ter uma modelagem perfeita para atender o teu pós-operatório. E você já falou um pouquinho de mama, né? Se você tem ali errado, o que isso pode influenciar na cinta? Se você tem uma cinta ou muito larga ou muito apertada, o que pode acontecer com uma lipoaspiração, por exemplo? Só puxando um gancho disso. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com as compressões, porque as lipoaspirações, elas estão usando muita tecnologia hoje, né? A gente usa muito laser, tecnologias de radiofrequência, né? Então, elas esquentam. É como se gerasse embaixo da pele, ali no subcutâneo, uma queimadura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a compressão, porque pode levar à necrose de pele. Porque a gente está dependendo da vascularização da pele. Porque a gente tirou todo o subcutâneo, tiramos aquela gordura, né?
passamos uma tecnologia, então aquela pele está toda solta. Você imagina que a gente coloque uma compressão exagerada, o que vai acontecer? A pele não vai matar literalmente tudo que foi feito. O sangue não chega. Ele não tem a circulação, né? Não tem. Então, a gente acaba, né, tendo, assim, tragédias. Se for uma cinta errada. Sim. Uma cinta que fica dobrada, que fica, sabe, garroteando, Sim. né? E aí causa esses estragos, necrose de pele, enfim. Porque às vezes a gente recebe muitas pacientes... Porque tem cirurgião plástico que deixa livre, né? E a gente tem toda uma equipe em campo mostrando a importância dele fazer essa indicação, né? E a gente vê muito isso, que às vezes a cinta, às vezes não, a maioria, né? Quando tem uma cinta mal utilizada ou uma cinta não correta, traz muita intercorrência para o seu pós-operatório. E se for frouxa demais, pode dar seroma, né? Exatamente. E é bem engraçado, gente. Por exemplo, a doutora, a gente faz todo um atendimento específico e diferenciado para ela. E a doutora sempre pede que seja uma maia... Porque existe uma tabela de medidas, né? Então, vamos lá. Quando a gente faz essa modelagem, a gente cria uma tabela de medidas. Então, do PP ao GG e tamanhos especiais também. E... Quando você faz uma cirurgia plástica, você nunca pode usar exatamente o que está na sua tabela. Então, um exemplo. Se na sua tabela deu M, você precisa usar um G. Exatamente. Né? Porque elas acham que, eu vou operar, eu uso M, mas eu vou sair da lipoaspiração e vou colocar P. Não, gente, não ao contrário. Isso, ao contrário, você vai sair mais inchada. É um processo para você desinchar. E o mais importante, né? E aí a paciente fala assim, poxa, mas eu vou gastar 2 vezes, eu vou comprar uma cinta M e uma G. O que a gente faz? A Contour Slim nível Brasil. Você compra 2 tamanhos, depois você vai na nossa loja e a gente ajusta para você. Olha, que maravilha! Ajuste de fábrica, em qualquer loja do Brasil, o primeiro ajuste não é cobrado. Então, justamente por entender esse momento da mulher. E você tem loja, a empresa é aqui no Rio. Isso, a fábrica mas as é no Rio de pacientes que Janeiro. estão assistindo a gente, eu tenho paciente que vem de fora, né, de outros países. Tem paciente que mora em outro estado. Vamos lá. Nós temos loja em Niterói. Eu vou pedir para o meu marketing deixar as lojas aqui embaixo para vocês, já com os links, né? Nós temos loja em Brasília. Temos loja em Curitiba também, né? Então, e loja própria no Rio. E todo o atendimento nesses lugares que eu falei já são apropriados para receber os pacientes e fazer o ajuste de fábrica. Uau. Então, eles vão lá e recebem o ajuste. Então, cada loja treinamento. Tem uma costureira? Tem uma costureira específica nossa. Então, ela treinada, é a mesma linha, o mesmo fio, faz o mesmo ajuste de fábrica para essa paciente continuar usando o seu produto sem perder. E tem também a opção para paciente que mora fora e quer ajustar conosco. Assim, é um pouco mais difícil, mas nós temos 2 opções. A primeira, ela pode estar enviando esse produto para nós, mas a gente sabe que não pode ficar sem cinta. E quando compra um produto nosso e quer ajustar, elas entram em contato com a gente, que a gente instrui a costureira dela a ajustar. Ah, legal. Então, a gente ensina, olha, faz por aqui. Até porque, doutora, é bem importante salientar isso. A gente tenta trabalhar com o mínimo de costura possível. Então, por exemplo, eu já mostrei aqui que no sutiã não tem embaixo da mama, não tem nas costas. E na cinta só tem uma costura nas costas. Justamente para deixar só para aquele ajuste. Então, esse é um diferencial nosso também. Certo. Então, a gente precisa realmente ser muito certeiro nessa hora do ajuste para não ter nenhum tipo de problema. Nem apertar demais, né? E nem apertar de menos. Porque então, pouca compressão também não ajuda. Você tem loja aqui e em Niterói? Aqui na Barra, né? E em Niterói. Tá. E em Brasília e Curitiba. Já tem Exatamente. São Curitiba. Parceiros nossos, franqueados nossos, né? Com loja própria. Então já tem franquia? Eles estão começando nesse modelo de franquia, mas sim, já temos. Muito legal. Então quem estiver assistindo, estiver interessado, também pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Ir na loja e todos esses produtos estão disponíveis lá. Em todas as nossas lojas, né? Doutora, eu queria te agradecer mais uma vez por essa parceria. Eu queria te agradecer por você ter sido tão especial para nós. Por você ter nos dado esse pontapé. Se não fosse você falando e trazendo novidades, isso jamais teria acontecido. Eu não poderia começar o podcast, o nosso Pod Contour,
com outro convidado a não ser você. Você foi nossa inspiração, o Pod Fabi nos inspirou fico muito feliz a fazer. Você é uma mulher de Deus, Amém. Você é uma mulher guerreira, você é uma cirurgiã plástica de referência no Brasil. Então, eu queria te agradecer, né, por você ter vindo, te agradecer pela sua disponibilidade, que eu sei que é tão concorrida. Eu não podia deixar de fechar a agenda para estar aqui com você, então, imagina. de verdade, é gratidão o que eu tenho, o sentimento que eu tenho por você. E você, mais uma vez, você é a nossa inspiração. Que Deus te abençoe muito, 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 amém. muito. E que Ele possa me dar essa dádiva sempre de inspirar mulheres, porque esse é o meu propósito. Amém, viu? amém. Conte muito sempre obrigada. comigo, vocês são incríveis. Muito obrigada. Eu não estaria aqui se não fossem incríveis. É porque vocês são incríveis. Amém. Viu? Obrigada, obrigada. Parabéns. Obrigada. Gente, estamos finalizando o nosso primeiro Pod Contour. E eu vou deixar uma caixinha de perguntas para você no nosso Instagram. E qualquer dúvida que você tiver com a doutora Fabiana… Peraí, eu vou dar um recado. Você que não está inscrito no canal, tem um canal do YouTube tem um canal, do Pod Contour. Marketing. Se inscreva no canal, dá um joinha. Ative o sininho. Ative o sininho, porque senão vocês não vão receber as novidades, viu? Exatamente. E tem muita novidade. A Contour não para. A Contour é uma empresa tecnológica que busca atrás o tempo inteiro. A gente não dorme, gente. Essa é a verdade. Então, a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês. Então, fique ligadinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mande para cá que a doutora vai responder vocês. E falem pra gente também quais os assuntos que vocês gostariam de ver aqui, que a gente vai estar aqui a cada semana trazendo novidades para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Um beijo.